A história é escrita a cada dia e eu fico pensando na dificuldade dos professores de história em alguns anos. Meu nome é Matheus Lianda, sou jornalista e se você quer predizer o futuro, olhe para o passado. Eu sou Cláudia Cunha, professora, escritora, e a história é fundamental para um povo. Quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Eu sou Fernando Cunha, sou professor de história, não caia de amores pelo poder. Então, Fernando, você está aqui conversando com a gente sobre história. Como que é ensinar história em 2023? É maravilhoso, adoro ensinar história, sempre gostei, em todas as épocas, né, em todos os anos que eu venho dando aula. E em 2023 é especialmente bom ser professor de história. Parece que você gosta da parte desafiadora, né? Gosto da parte desafiadora. Desafios, né? Então, Fernando, quando a gente vai fazer a faculdade de História, você tem que estudar desde a pré-história até a parte contemporânea. Qual que é a sua preferida, a sua parte preferida? Tem. Olha, complicado, hein? Então, tem, mas eu acho que é algo muito variável, né? Muito fluido, depende muito da época, às vezes por razões diferentes, você se interessa por assuntos diferentes, né? Às vezes de acordo com o seu momento da vida. Então, vai depender muito do momento em que você está, né? Eu já fui muito apaixonado por história medieval. Imaginei. Essa coisa, acho que quando a gente começa, é mais novinha, assim, tem muito daquela coisa da fantasia, né? Dos cavaleiros e tal. Adolescente, eu jogava Age of Empires, então quem for da minha geração conhece, sabe? Eu conheço bem Age of Empires e Empire Earth também. Eu era apaixonado por esses jogos e tal, então eu tinha aquela visão do passado como fantasia. Aí você entra na faculdade, você descobre a história como metodologia científica, como uma maneira de interpretar a sociedade e tal, e aí você cai de amores pelo marxismo, normal, tem uma fase, né? Então, aí vem revolução, daí você vira aquele jovem revolucionário. Aí depois eu tive uma fase mais de contestação, inclusive, a essas ideias de esquerda. Então, assim, tudo vai depender muito de em que momento da vida você está, né? Pelo menos agora eu gosto muito de história contemporânea, né? História que vem desde a Revolução Francesa até agora, e mais especificamente do século XX. Então eu acho muito instigante estudar tudo que se relaciona a esse período. Quando eu era estudante, eu lembro que eu estava muito ansioso pelo período da Segunda Guerra. Os estudantes, eles tendem a ficar curiosos sobre isso, né? Muito. Eu tô com uma turma, né, esse ano de 9º ano, talvez isso também influencie, que eu queira, né, porque no 9º ano, basicamente, a gente estuda a história do século XX. E eles estão esperando por isso desde o 7º, é a mesma turma, né? Eu peguei essa turma no 7º, 7º, 8º, agora eu tô com eles no 9º. E eles me perguntavam desde o 7º, professor, quando que a gente vai estudar Hitler? Eles querem saber de Hitler, e eu tenho que calma, gente, antes disso tem que vir Maria Antonieta, tem que vir E aí a gente vai tentando, olha, ainda não tenho Hitler, mas eu tenho Joana d'Arc. Serve? E aí eles falam, não, mas aí depois que você termina de aprender sobre Joana d'Arc, eles falam, uau, Joana d'Arc, é uma coisa impressionante. Não que a história seja só personagem, seja só personalista, mas às vezes as crianças trazem muito isso também. E você tem que chegar muitas vezes por essa abordagem para conseguir depois levar para um contexto maior também. O ser humano, né? Ele se apega muito a personagens e símbolos, não tem jeito, né? Então. Fofoca, a gente quer saber, mas peraí, o que aquela pessoa fez? É tudo uma grande fofoca. Se pegar a corte francesa, a corte inglesa. Exatamente. Os personagens sempre exercem um fascínio muito grande. E você acha que é importante aprender a história da maneira como a gente aprende, que é essa parte cronológica? Isso realmente ajuda por ser história? Ou talvez seria interessante a gente aprender sem levar tanto em conta a cronologia? Eu tô falando porque às vezes é o que acontece, né? O aluno despertou um interesse sobre um assunto, mas ele não pode abordar aquele assunto porque ele tá preso a uma cronologia. Bom, você está tocando em uma questão bastante polêmica, né? Inclusive. Logo vem com outra questão bastante polêmica. Que pena, eu nem gosto. Mas assim, é uma questão bastante discutida entre os historiadores, é uma questão assim, clássica da historiografia, né? A questão da história cronológica ou a história por eixos temáticos. Eu acho que a cronologia ela é fundamental para colocar as coisas no lugar, né? Então existe uma educação que precisa ser dada, a princípio pelo menos, de a pessoa se situar.
Então, assim, por exemplo, o currículo hoje do ensino médio mudou muito. O currículo de história do ensino médio ele não segue mais uma perspectiva cronológica, né? Mas o currículo do Fundamental 2 ainda segue. Né? Então, percebe-se que essas pessoas claramente têm uma percepção de que, primeiro, é legal, tá, você estudar por eixos temáticos, etc. Mas, primeiro, você precisa ter pelo menos uma base cronológica, você precisa saber, né, algumas sequências e organizar esses conhecimentos de uma forma que é lógica, né, gente? Porque o tempo é algo que rege as nossas vidas. Nós vamos percebendo quem somos, quem fomos construindo e as nossas transformações ao longo do tempo. Claro que não apenas nessa perspectiva, tem muitas outras perspectivas de autoconhecimento, por exemplo, mas assim, só para dar um exemplo. E aí também eu sempre brinco, eu falo assim, explica uma coisa para mim. Sempre que você começa a explicar, você já começa a contar uma história, numa perspectiva cronológica. Né? Então, uma investigação, você também tem que estar fazendo uma investigação para descobrir ali o que aconteceu, fazer uma apuração de um crime, etc., das pessoas envolvidas. Você precisa traçar uma linha do tempo e entender essa sequência. Não, o jornalismo também é assim, né? A gente tem compromisso com a sociedade, informar dos fatos e tal, mas na essência, tudo que a gente faz é contar uma história. Ah, tá, hoje teve o dia mais quente do ano. Ótimo, olha que história interessante, é uma história de uma sociedade inteira que viveu o dia mais quente do ano, entendeu? Sim. Então, sempre são, né, desde os primórdios da humanidade, que se reuniam nas fogueiras contando histórias. E a gente faz isso até hoje, só que com outros meios, né? E é legal até quando você deu esse exemplo do jornalista, né? Então, você não vai chegar em uma notícia, etc., já comentando. Você tem que apresentar. Você tem que apresentar, você tem que contar ali o que aconteceu, situar, e situar é contar numa perspectiva cronológica, necessariamente, né? E aí depois você pode partir para análises, para focos, tá, agora eu vou enfocar, isso pode fazer uma discussão sociológica a respeito, biológica, etc. E aí você vai dar esses focos, né? Que a diferença é que no caso do jornalismo, mas também na história, né, a gente tende a contar apenas os fatos que são interessantes para a sociedade, de uma maneira geral. Então é importante a gente falar sobre, por exemplo, os gastos do governo, porque é dinheiro público, nós somos contribuintes, então tudo que o governo faz com o nosso dinheiro é de interesse geral. Agora, por exemplo, claro, tem os jornalistas sensacionalistas que vão se pegar mais em questões, às vezes até domésticas e tal, o que também é muito discutido se é jornalismo ou não, ou se é fofoca, né? Mas aí está a linha tênue, né? O jornalismo deixa de ser fofoca quando se torna de interesse público. E a história, nesse caso, também tem esse papel, né? Tem essa característica. Eu acho muito bonito isso, não vou dizer que não seja uma verdade, mas também acho uma perspectiva um pouco otimista demais. Talvez não seja tanto a gente decide contar no jornal ou colocar nos livros de história o que é de interesse público de todos. Não sei se eu tenho tanta fé assim na democracia. Eu acabo às vezes vendo muito mais uma perspectiva do poder, né? De que o que vai para os livros de história e muitas vezes o que é veiculado na mídia tem um viés de poder. Eu também não sou daquele tipo, nossa, porque mídia comprada, mas sabe assim... Os Illuminati. Não. Detesto qualquer conspiração. Mas assim, teoria da conspiração, no caso. Mas assim, também não dá para negar que existem mecanismos de poder entremeados em toda a sociedade. Eu estou numa fase muito Foucaultiana ultimamente, né? Dele a frase que eu falei até no começo. Então, essas relações de poder, elas estão presentes a todo momento, né? Então, tem pessoas, ou muitas vezes grupos de pessoas que estão definindo a pauta do que a gente vai falar, do que a gente vai ensinar e etc. No caso do jornalismo, isso acontece, né? O que deveria, inclusive, ser mais falado nas faculdades, porque é o que é de interesse público dentro dos interesses editoriais daquele veículo de comunicação, que tem parcerias com pessoas que estão no poder público, né? Então, nesse caso, é um pequeno recorte da teoria ideal do jornalismo. Por isso que o ideal mesmo é a diversidade, né? Quanto maior a diversidade de informações e fontes, exato. Né, uma imprensa livre, então isso é fundamental, né? Porque não é que você nunca vai descobrir a verdade num crua livre de qualquer influência. Você precisa ter acesso a todas essas possibilidades, né? Então, pegando um gancho aí, para falar do livro didático, desde que eu estudei, né, a questão da história do Brasil, e tinha toda a história contada da escravidão. Continua sendo contada pelos brancos? Quando que vai ser contada pela versão dos negros? Não está sendo ainda. Não completamente. Esse movimento já existe,
né? Ele é recente. Infelizmente, a gente sabe, né, que na história do Brasil o acesso de pessoas negras à universidade é algo recente, né? Mas, de maneira geral, a perspectiva ainda continua igual. Eu lembro que eu era pequena e tem uma passagem que me marcou muito, porque falaram que os portugueses chegaram e os índios não quiseram ser escravizados, então foram escravizar os negros, como se eles quisessem, né? Então a gente cresce com essa coisa e, lógico, depois a gente vai estudando e vê que está tudo mal contado. Mal contado. Não, com relação a algumas perspectivas, as perspectivas que nós temos hoje já são bem melhores, né? Nós temos estudos historiográficos que são muito bons, né, para tratar o assunto da escravidão, né? Tem o Luiz Felipe de Alencastro, que é um grande historiador brasileiro que estudou maravilhosamente esse tema. Então, mas os livros que são oferecidos para os alunos ainda é aquela história? Não, eles já estão mais atualizados. Nós temos autores de livros didáticos muito, né, que estão bem por dentro da academia no momento, né? Então, realmente, os livros eles estão sim melhores. Quando eu falei que ainda existe esse problema, quando a gente fala especificamente de pessoas negras, né? Então esse movimento ele já começou, eles estão ocupando cada vez mais espaço na academia para conseguir trazer, né, uma perspectiva, realizar uma pesquisa e contar isso a partir da perspectiva de uma pessoa negra. Então, se eu falar para você que hoje, né, de maneira geral, os especialistas que estudam a escravidão são negros, eu estaria mentindo. Mas mesmo não tendo essa maioria ou tendo essa predominância como deveria ter, que ainda é um movimento muito nascente, a perspectiva já melhorou bastante, né? Então, sobre essa perspectiva da escravidão, o Brasil foi passando por vários momentos, aí daria para contar aqui, não sei, fica à vontade. Uma história da escravidão, mas assim, isso foi sendo reinterpretado, né, e a gente está num estágio um pouco melhor. Assim, para falar de alguns momentos, na Primeira República, né, que foi logo após a abolição da escravidão, né, que a escravidão foi abolida num ano, no outro ano o imperador caiu, né, e inclusive a abolição da escravidão teve um papel muito importante nisso, né, todo mundo sabe que a família imperial era abolicionista, tá? Tinha aquela coisa toda. Então, assim, esse primeiro período, que é o da Primeira República, ele foi extremamente marcado pelo poder dos oligarcas, cafeicultores, muitos deles ressentidos com o fim da escravidão e tal. Então, foi um período realmente muito racista. E, de maneira geral, a visão intelectual do brasileiro, né, os intelectuais brasileiros, eles defendiam algumas ideias requentadas da Europa, como o racismo, que na época se chamava de científico, a gente fala que é pseudocientífico, darwinismo social, teorias como eugenia. Que é o que acaba dando base para a Segunda Guerra também. Para a Segunda Guerra, era o que estava na moda na Europa, entre os cientistas. E, assim, a própria igreja achava que os negros não tinham alma. Não tinham alma, exatamente. E aí, então, vai trazer essa perspectiva toda mais, assim, conservadora, bem abertamente racista mesmo, trazer imigrantes para embranquecer a população, falava-se muito em embranquecimento, em melhorar a raça brasileira. Então, você ler os intelectuais de história desse período, né, falando sobre a escravidão, etc., a perspectiva que eles têm é péssima. Depois, quando você vai para o período já da Era Vargas, aí você tem alguns intelectuais brasileiros, como Sérgio Buarque de Holanda, o Caio Prado Júnior, depois ele já é uma geração um pouco depois, mas principalmente ali em torno do Sérgio Buarque de Holanda, e também, de certa forma, o Gilberto Freire, eles vão trazer uma perspectiva mais de uma construção do Brasil como um povo de muitas raças, entende? Então, essa perspectiva do embranquecimento, da eugenia, de que você precisa embranquecer, ela cai. O Gilberto Freire, inclusive, ele vai defender a ideia da democracia racial, de que o Brasil ele é composto por vários povos, aquela coisa linda, que eu acho que isso chegou muito na nossa educação, na minha, pelo menos, chegou muito. O que é o Brasil? O Brasil falando de miscigenação. Miscigenação, branco, negro, índio. Então, conta aquela história linda, maravilhosa, né? Isso principalmente o Gilberto Freire, né? A questão da democracia racial, e ele vai falar muito da contribuição do negro para a cultura brasileira, na alimentação, nos rituais, nas danças e tal. Então o livro de Casamento de Senzala ficou fantástico, que vai trazer essa perspectiva. Mas, e por quê? Porque Getúlio Vargas, nacionalismo, ele quer pôr o Brasil no mundo, né? Então, dá uma identidade nacional. Então, isso, a perspectiva da história aqui vai ser essa. Mas lá na Primeira República, não, era aquela coisa muito provinciana, era muito o fazendeiro do café, sabe? Assim, aquela coisa bem São João da Boa Vista. Era basicamente isso. E aí, o que vai acontecer? Pós-Era Vargas, nesse período da redemocratização,
aí vão começar a surgir alguns intelectuais, né, vão começar a se despontar alguns intelectuais com uma perspectiva mais crítica com relação às ideias do Gilberto Freire. Por quê? Porque essa questão da democracia racial, ela esconde a dureza do que foi a escravidão. Né? Ela chega a dar a entender que em determinado... Não, claro que ela não fala isso, não vai mentir que não houve escravidão. Mas às vezes, lendo Gilberto Freire, a gente quase tem a impressão de que em determinado dia, por um acaso, um negro, um índio e um branco se encontraram em um lindo país tropical, num cenário perfeito, paradisíaco, e ali resolveram começar um grande povo. E assim começa a linda e gloriosa história do Brasil. Então, aí vai começar a crítica à democracia racial. Então, aqui eu já tô falando... É bem parecido com o jeito em que eles encaram a ação de graças lá nos Estados Unidos. Isso, exato. Eles têm até bem lembrado, bem associado, né? Que eles têm essa visão, né? Que índios e colonizadores apertaram as mãos. E os índios trouxeram o milho e trouxeram, né, apresentaram os alimentos, e a partir de então todo mundo agradece os índios por terem se encontrado. Todo mundo que é branco, não por acaso, né? Porque índios não sobraram, principalmente falando dos Estados Unidos, praticamente não sobrou nenhum, né? Nem um moicano, o último foi embora. Só para terminar aqui a linha do tempo, né? Então essa terceira geração aí que eu estaria falando é mais então, Florestan Fernandes, né? Principalmente, acho que é o nome mais destacado dessa geração, e depois também os intelectuais que estão ligados a ele, né? Então Otaviani, Fernando Henrique Cardoso. Então eles vão trazer uma perspectiva do Brasil, da história do Brasil, dessa questão da escravidão, muito mais crítica. Então é uma crítica à democracia racial. Então Florestan Fernandes ele vai bater muito na tecla da inserção do negro na sociedade pós-escravidão e como isso foi problemático. Então, como o Brasil não conseguiu assimilar o negro na sociedade de classes, né, que ele tem um livro, né, que chama O Negro na Sociedade de Classes, se não me engano é alguma coisa assim mesmo o título dele. Então é uma perspectiva crítica. Então você vê que o Gilberto Freire trouxe uma coisa melhor do que aquele racismo horroroso, mas ainda estava muito ingênuo. Então essa turma vai trazer uma perspectiva crítica. Parece que tá bom, né, mas ainda estava muito ingênuo. Daí quando você vai pegar lá nos anos 80, o Sidney Chalhoub, por exemplo, ele escreveu um livro que é praticamente assim um tratado, é maravilhoso de ler, é delicioso, que é o Visões da Liberdade, em que ele vai contar a história de resistência dos negros ao longo da escravidão e como os negros existiam, principalmente ali ele vai pegar um recorte daquela época do final do Império, em que estava quase chegando a abolição, então muitos negros que fugiam, muitos negros que conseguiam alforria por via jurídica, né? Então a atuação inclusive de advogados negros, aí ele vai falar do Luiz Gama, né? Advogado negro, né? Então, e assim, ele vai trazer uma perspectiva tão bacana, porque já existia o direito à alforria, inclusive, às vezes, algum senhor acontecia de falecer e deixar em testamento a alforria de seus escravos ou de algum escravo, e aí os seus descendentes contestar isso e falar, não, sei lá, meu pai estava senil, ou brigar na justiça pelo direito à herança, à propriedade que era o negro. E aí, eles muitas vezes precisavam entrar com um pedido, com uma via judicial, e aí entravam esses advogados negros, né, no caso aí, por exemplo, Luiz Gama, para brigar na justiça pela liberdade e muitas vezes ganhando centenas de casos. Então, assim, agora nós estamos falando de uma perspectiva em que você vê o negro como ator na história. Então, Sidney Chalhoub, ele já começa a introdução desse livro batendo na turma do Florestan Fernandes, FHC e tal, inclusive falando, olha, é legal, uma perspectiva que mostrou essa contradição, né, obrigado, mas ele falava assim, essa perspectiva trazia muito negro como vítima. E em alguns momentos, literalmente, alguns trechos desses autores chegam a falar, ao negro restava aceitar ou fugir, como se não tivesse muita... E não que eles nunca tivessem falado de luta, mas isso nunca tinha sido destacado. Então aí o Sidney Chalhoub vai trazer essa perspectiva do negro como ator na história, como ator da própria liberdade, por isso o livro dele é curtinho, gente, eu recomendo muito para quem quiser ler. É maravilhoso, é delicioso de ler. O Sidney Chalhoub, ele escreve muitíssimo bem, o historiador do Unicamp, que inclusive ele é especialista em Machado de Assis. Então nesse livro ele usa alguns contos do Machado de Assis porque Machado de Assis também tem o Machado de Assis, que inclusive foi embranquecido pela história brasileira. Pela história brasileira, adivinha em que período? Claro que se deu o embranquecimento dele lá na Primeira República. Então, assim, eu acho que agora nós precisamos, esse o próximo passo, porque o Sidney Chalhoub é branco.
Né? Então, nós estamos percebendo esse protagonismo do negro chegando e tal. Não estou falando que não tem intelectuais negros no Brasil, pelo contrário, hoje nós temos, né, Silvio Almeida, nosso ministro da Igualdade Racial. Não, eu acho que é dos Direitos Humanos, né? Da Igualdade Racial é outro. Então, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, nós temos Jamila Ribeiro, isso só para falar de alguns, né, que estão super em voga. Então, são intelectuais brasileiros e tal. Mas, assim, essa é a próxima fase, essa é a fase que nós estamos hoje, dos negros estarem na universidade, estarem na academia, estarem produzindo conhecimento sobre os negros. E aí, eu acho que quem sabe daqui pra frente, não, porque nunca vai parar, né, gente? A história nunca para. Não. Todo mundo sempre achou que tivesse chegado. Acho que se eu tivesse lá nos anos 30, vendo os primeiros estudos do Gilberto Freire, eu já estaria muito feliz. De falar, nossa, olha como tudo isso mudou. Mas não para, gente. A história é isso, ela vai seguindo. Um dos livros que mais me marcou na adolescência, que eu li acho que umas 5 vezes, foi o Mulato. E lá eu pude perceber mesmo, né? Tem aquela empatia do preconceito. Você deve ter lido já, né? É fantástico, né? A gente estava falando do Imperador, e como você trabalha, é professor de teatro e televisão? Não, cinema. TV e cinema. Eu tô com um problema. Teve a novela do Imperador, e agora eu associei o Imperador ao Celton Mello. Gente, eu tirei. Olha, a novela, assim, teve uns errinhos assim, de história, mas ela procurou ser o mais fiel, né? Não muito fiel, assim. Mas eu assisti a novela porque eu fiquei apaixonada pelo Imperador. Como que a gente Celton Mello, né? Mas que aquela barba, gente. Agora, pra mim, não adianta. O Imperador é o Celton Mello. É a força da mídia, né? Exatamente. Ela encontrou um jeito de aproximar você da história, né? Mas então agora passo por uma imersão de ver muitas fotos do Pedrinho. Eu acho que o Pedrinho tem um visual tão assim, né? Aquela coisa de, ao mesmo tempo, doce e... Gosto do... Mas, gente, eu não sou monarquista, tá? Mas ele era uma pessoa doce, ele era uma pessoa bonachona, assim, ele era muito tranquilo. Idealista, extremamente culto. Então, assim, nossa, a gente perto de tanta coisa que veio depois. Eu digo assim, eu não sou monarquista, porque eu acho que não precisa votar. Aliás, eu sou contra o conceito de monarquia. Uma monarquia pressupõe uma sociedade em que você tem nobres e servos. É uma casta. Então não cabe mais no século XXI você dar uma honraria para a pessoa pelo nascimento. Tipo, nós estamos na era que todo mundo é igual, olha, todo mundo é carne, sangue, acabou. Não existe sangue azul. Mas assim... Só nós, né? Porque ele é Fernando Cunha, sou Cláudia Cunha, então nós chegamos à conclusão, nós somos portugueses, mas da realeza. Entendi. Mas assim, eu não sou monarquista mesmo. A democracia tem lá os seus problemas. Como é que eu diria mesmo, né? É o pior sistema. Não, o Ciro Gomes. A democracia é uma delícia. Não, porque talvez foi não foi o. Foi o Ciro. Foi o Ciro? Eu achei que tinha sido o Cabo Daciolo. Não, o Ciro disse em resposta. Ele disse depois que o Cabo Daciolo mandou uma das pérolas. Aí ele falou: a democracia é uma delícia, mas tem seus revés, seus problemas. Não lembro que ele falou. Ele falou uma palavra mais bonita, eu acho que problemas. Mas nem a fala dele, é bem legal. E aí, assim, então eu sou um democrata, né, nesse aspecto, pelo menos para hoje é o que tem de melhor. Então, não, voltar à monarquia não, deixa aquela sociedade ultrapassada para lá, todo mundo igual, esquece nobreza lá. Mas nós precisamos fazer justiça à personalidade, à personagem de Dom Pedro II, que foi, né, e ali no seu contexto, e que também, por muitos também vão culpá-lo de ter sido em alguns momentos leniente, e de ter sido fraco algumas vezes, de não ter conseguido bater de frente, e às vezes eu também posso concordar em alguns aspectos ele poderia ter tido mais pulso, mas assim, gente, nós estamos no Brasil, né? O Brasil não é para amadores. Não é para amadores. Até assim, não dá para esquecer que ontem o Lula foi fazer ele fez a inauguração do PAC 3, né, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com a presença de quase todos os governadores, né, só que não foram, mas assim, acho 21, se não me engano, então, já contando inclusive com muitos que antes eram do outro lado, e aí toda aquela galera ali lá, e ele lançando o PAC, de repente, o Arthur Lira, quando foi falar, recebeu uma enorme quantidade de vaias, porque, claro, além desses governadores, a maioria que estava ali era o staff do Lula, seus ministros e assessores dos ministros, então, assim, era basicamente o PT em peso ali. Então, assim, recebeu uma chuva de vaias o Arthur Lira,
mas ainda conseguiu falar. Depois o governador do Rio, gente, eu fugi o nome agora, mas enfim, ele foi tentar falar, ele foi completamente vaiado, ele foi execrado, ele não conseguiu falar, ele teve que descer. E aí o Lula foi fazer uma fala, ele falou assim, gente, vocês precisam entender que esse evento não é do PT, esse evento é do Brasil. Eu sei que vocês aí são o PT. Ele falou, mas nós não governamos sozinhos. Nós precisamos governar com as outras pessoas. Nós precisamos governar com o Arthur Lira. Não é porque a gente adora ele. O Arthur Lira não veio aqui porque ele quer. E eu não chamei o Arthur Lira porque ele quer. É porque ele foi eleito. E porque nós vivemos em uma democracia. Tá todo mundo cumprindo obrigações para com o país. Ele falou, então o país não é nosso, o país não é dele. Ele falou assim, não significa que nós precisamos... enfim, ele falou muito bem. Eu falei assim, gente, essa nova fase, a terceira fase do Lula tá bem interessante em alguns aspectos, né? Mas assim, eu acho que é isso. Quando a gente volta ali pro Dom Pedro, hoje, em 2023, numa democracia, já é difícil. Ainda é difícil, exato, compor com todos os vertentes. Eu imagino o Dom Pedro em um congresso que basicamente era 101% composto por latifundiários, né, e ele ainda foi ali, ano após ano, lutando para ver se conseguia passar pelo menos uma lei do ventre livre, e brigando feio, e comprando inimigos, e por fim sendo deposto no ano seguinte a abolição da escravidão. Então, assim, eu acho que a gente precisa fazer justiça, realmente, à figura do Dom Pedro II, que é impressionante. Os méritos diplomáticos. Nossa, então, a diplomacia dele, inclusive, né, exterior, ele era adoradíssimo no mundo todo. Ele era muito culto. Ele foi convidado, né, a participar da exposição de Nova York, a grande exposição tecnológica, para inaugurar o telefone. Né? Então, ele foi a primeira pessoa do mundo a usar um telefone. De um lado da linha estava o Graham Bell, do outro lado estava ele, porque ele era a pessoa mais ilustre, queridinha. Talvez tenha começado aí, né? Essa visão que o mundo tem de que o brasileiro é fofo, querido e amável. A gente abre a conferência climática. Vem daí essa tradição, né, de falar, vamos chamar tudo. Tem um monte de gente de várias partes do mundo, tem um brasileiro. Cara, não tem, o imperador brasileiro é o cara, ele é muito bacana, ele é culto, ele é simpático, ele é do bem, ele é um fofo, ele é o Celton Mello. E o Jardim Botânico também, que ele tudo. A nível de cultura. Não, ele é maravilhoso. E a minha mãe falou do Celton Mello, né? Eu acho bem interessante. Hoje em dia, antigamente, assim, da geração da minha mãe, a nossa geração, a gente tinha a visão da história dos livros didáticos. Era como a gente ia ser apresentado a história, e muitas pessoas que não desenvolvessem esse interesse iam ter só aquela visão. Hoje já é mais complicado. Hoje qualquer adolescente tem o YouTube, tem o TikTok, tem influenciadores que estão fazendo revisionismos históricos. Na sua opinião, o que era pior? Você ser, eu não vou falar doutrinado, mas você ser direcionado, você ser direcionado por aquela linha estabelecida por um governo, ou hoje você ter inúmeras linhas de pensamento, porém nem todas são fundamentadas, né, devidamente baseadas em fatos. Vocês adoram escolhas, né? Só tô colocando uma perspectiva filosófica. Olha, essa pergunta realmente me faz pensar muito, porque é difícil decidir. Por um lado, eu já diria de cara, assim, pelo óbvio, que é preferível você ter mais possibilidades, né? Mais opções, mais acesso, né? Mas a gente sabe dos problemas que isso pode trazer, e eu acho que isso só destaca a importância da educação. Então, a educação hoje ela não é a única linha, mas ela tem um papel fundamental de mostrar isso tudo também. Então, hoje você educar, não basta você contar a história, é você ensinar realmente as pessoas a pensar com criticidade com relação a tudo que ela recebe, que ela ouve, né? Então, aprender a analisar uma fonte, aprender a perceber que o que as pessoas dizem está carregado de suas concepções. Foucault, aí de novo. Tá bem influenciado agora. Eu estou muito influenciado, é o meu momento atual, né, gente? Então não tem jeito. Mas assim, o que você ouve está sendo influenciado por uma perspectiva de poder, né? Então, assim, e não tem problema nenhum uma pessoa qualquer querer revisionar e falar isso e aquilo. Mas o importante é que as pessoas que ouvem, né, e que assistem essas pessoas saibam esse background, tenham a capacidade de, essa pessoa disse isso, quem ela é? O que ela faz?
quem ela apoia, o que ela defende, quais são os seus ideais, como ela se posiciona com relação a várias coisas. E aí, a partir dali, essa pessoa decide se aquela perspectiva é interessante para ela, se aquela pessoa dialoga com ela ou não, né? Então, realmente, para as pessoas não serem, acho que educar hoje é muito mais isso, né? É ensinar as pessoas a não serem inocentes e achar que qualquer verdade absoluta, né? E você também tratar o livro didático como essa verdade absoluta trazida pelo governo também é um discurso, como a gente já falou, né, lá no começo, produzido pelo poder. Então, agora você tem mais perspectivas. Portanto, a educação ela tem esse papel contracultural, né? Ela tem essa função mesmo, né? Eu acredito bastante que ela tem esse papel de fazer com que as pessoas aprendam a olhar para o mundo de uma forma crítica, né? A partir de uma perspectiva, é isso, mas de onde vem, quem, será que precisa ser assim, será que pode ser de outro jeito, por aí vai. Mas é uma tarefa muito ingrata, principalmente para o professor de história, né? Porque eu posso abrir um canal no YouTube falando só sobre a história de um período ali, só sobre Getúlio Vargas, e fazer 500 vídeos abordando diferentes vertentes da história de Getúlio Vargas. Enquanto que na escola a gente tem um tempo limitado, que são aqueles anos do fundamental e do médio, para abordar toda a história do mundo. Só que a história do mundo continua crescendo cada vez mais, então os recortes têm que ficar cada vez mais superficiais, né? É complicado equilibrar isso. Por exemplo, a gente tem a história da Grécia Antiga. A gente só estuda a história da Grécia Antiga. A gente nunca viu o que a Grécia era antes e depois daquilo. O Egito, a gente estuda os deuses naquela época das pirâmides e dos faraós, e nunca estudamos o que aconteceu depois daquilo. Muita gente vai viajar para o Egito achando que vai ver aquilo, que vai ver um grande deserto com as pirâmides. E não é mais, né? Não, e tem a questão da escravidão também, do pessoal lá que construiu as pirâmides, né? Uhum. E também não é contado, né? É como aquelas o faraó tinha os seus escravos, né? Mas enfim, é muito complicado colocar tudo isso na balança e muito ingrato pro professor de história. Você não pensa dessa maneira? Não, porque eu já não tenho mais uma perspectiva tão totalizante, né? Eu já aceitei que eu não vou conseguir contar tudo, que não dá mesmo, né? A gente não dá, tá tudo bem. Então a gente vai situar um pouco as pessoas. Esse lado sem professor. Fernando. Olha só, a gente vai... A gente fica... a gente vai pontuando, vai mostrando perspectivas. Então você tem uma introdução ali ao Egito, à Grécia, e depois, ainda mais no mundo de hoje, no século XXI e tecnologias, meu filho busca mais mesmo, vai além, vai no podcast, até naquele mais questionável, desde que você tenha essa criticidade. É isso que eu quero, dar essa criticidade, trazer perspectivas, trazer possibilidades, e a gente vai trabalhando a história, e sempre foi uma introdução a tudo, né? A escola é uma introdução a tudo, porque o resto você vai ter que fazer ao longo da sua vida, se você quiser também, né? E às vezes você também não vai e tá tudo bem. Então, teve um programa que o Matheus e eu, a gente estava falando como que às vezes a gente trabalha algumas questões assim importantes pra gente, algum assunto. Então eu falo que do mesmo tema eu compro 3 livros com opiniões diferentes, depois eu fecho com a minha, e ele também falou que faz isso. Os alunos da faixa etária estão lendo? Não necessariamente assim. Estão lendo alguma coisa? Então, eu acho que não todos. E eu acho que os alunos da época que eu estava nessa escola também não liam todos. E também, provavelmente, quando você estava na escola, os alunos não liam todos. Não todos liam. Né? Então ainda temos alunos que são ávidos leitores, né? Existem, Nossa, existem bastante. Eu me surpreendi uma vez chegando no 9º ano, e a aluna, na hora que eu entrei na sala, a aluna estava lendo Nietzsche no 9º ano. Isso é surpreendente eu mesmo. quase cheguei e falei pra ela: menina, fecha isso, você não tem noção. Eu trago que você já está fazendo. Calma, tudo bem, é legal ler Nietzsche, mas espera um pouquinho. Não, mentira, eu subestimulei e falei: que legal, você está lendo. Então os alunos ainda leem, eles gostam de ler, mas nem todos. E isso vai muito de pessoa, realmente, para pessoa, né? Então, eu gosto. Mas ele o livro dele, era Nietzsche para estressado. Não, ele não lia. Gente, mas
imprudência. Quem faz um livro do Nietzsche pra estressar? E ele achou que combinava comigo, gente. Era só dar um cara. Naquela época lá você tava precisando de qualquer coisa, querido. Estressados. Mas a gente, na educação, agora, a gente sempre passa por uns períodos críticos, né, Fernanda? Assim, tipo... Gente, mas Nietzsche pra estressar, você é quase Schopenhauer pra ter Mas é uma coisa muito louca, porque eu conversei com 2 conhecidos, 2 amigos, que eles têm até empregos legais, assim, e a gente estava conversando um pouco sobre leitura. E um deles me falou, eu nunca li um livro, e ele tem, 25 anos. Ele falou, nunca li um livro, só li quadrinhos, até hoje. Ela tá chocada. Você tá chocada? Eu tô. E assim, é uma pessoa assim, muito legal, né? Não é como se isso tivesse causado alguma coisa ruim na vida dele, é que simplesmente que ele deixou de se abrir para muitas coisas boas. E eu conversei com uma outra amiga minha que falou quase a mesma coisa. Ela tem acho que 28 anos e ela falou, eu nunca li um livro. E aí eu falei, já leu quadrinhos? Ela também, nunca li quadrinhos, nunca leu nada. E assim, é uma pessoa que também, nossa, super... E ela falou, só que eu quero mudar isso. Eu falei, legal, o que você tá lendo então? E ela me mostrou o Diário de Anne Frank. Eu falei, legal, legal. Mas eu acho que incrível, por tudo que podia ter começado, o Diário de Anne Frank é meio pesado, né? Porque ele não é uma literatura... Assim, ele é realmente um relato, né? Ele é um relatório. Ele é um diário. Ele é um diário. E aí ele não tem estrutura de romance, ele não é amigável. Né? Ela pode até desanimar, né? É que assim, é como num diário, às vezes a Anne colocava algum personagem que ela lembrava e nunca mais desenvolvia, entre aspas. Né? Então não tem uma estrutura de romance amigável pra quem tá começando a ler. Mas eu achei incrível ela começar... Mas, por exemplo, eu indico, né, claro, o Diário de Anne Frank quando eu falo de Segunda Guerra Mundial, porque eu falo no ano, e onde as meninas têm de 13 para 14 anos de idade. Que é a idade da Anne Frank. Então eu falo assim, olha, esse livro fala sobre uma menina na idade de vocês. Então imagine vocês, por tudo que vocês estão passando, apaixonadinhas pelo crush, e toda essa coisa que vocês estão vivendo agora. Imagina se você tivesse que se trancar em um sótão por dias. Mas a família vizinha também tinha um garotinho da mesma idade, que ela era apaixonada, e eles vão chegar ali. Então, assim, apesar de não ter realmente essa estrutura de romance pensada para ter um final feliz ou não, enfim, mas para ter uma estrutura de romance, para uma menina dessa idade, eu acredito que possa fazer muito sentido. As confissões dela pode trazer muita conexão. E talvez para essa menina de 28, né, de qualquer forma, ela pode acabar também se reencontrando com a menina que ela foi. Mas eu acredito muito na conexão com relação à leitura. Né? Eu fui um leitor compulsivo até uns 25 anos de idade. Eu acho que eu já te contei essa história, né? Até Como que você se curou? Porque eu não consigo. Terapia, análise. Então, você fez análise para parar de ler? Necessariamente. E não foi para parar de ler. Foi para parar de comprar. Foi para parar de comprar. É meu problema. E eu... Teve um mês, então assim, eu sempre comprava livros e ia comprando. Hoje esse número não é mais assustador, porque hoje tem Amazon, né? Hoje eu posso fazer propaganda? Pode fazer propaganda. Então, hoje tem Amazon, né? Hoje tem Kindle, patrocina desses pra você. Eu gosto de livro físico. Porque tem um ritual. Você vai sair aquele dia pra comprar livro. Já que todo dia é dia pra comprar um livro. Olha a compulsividade. Aí tá o perigo. Então, aí quando você vai ler, você tira o plástico e você abre, e você cheira. Não é, o cheiro. Será que é a tinta que vicia, gente? Pode ser. Mas então, a minha analista disse outra coisa. Porque o que aconteceu? É um pouco pesado, tá, gente? Né? Mas vai ajudar muitas pessoas. Ou não? Não. Mas assim, ó. Então, nessa época só se comprava, assim, não se comprava livro online com tanta frequência, não era no celular, aplicativo, você tinha que abrir a internet, abrir o navegador, no computador, desktop. Quando eu penso que tem que fazer uma coisa no computador, já tem tanta preguiça, não vou fazer, vou deixar de fazer. E aí, eu comprei, né, teve um mês que eu comprei acho que 17 livros no mesmo mês e todos físicos, então assim, praticamente todo dia eu tava indo na livraria, indo comprar livro. E aí, só que sempre que eu ia comprar livro, eu conversava muito com a livreira, que era um casal de senhores que eram donos da livraria, nossa maravilhosa livraria Papiros. Nossa, adorava conversar com eles. Maravilhosa. Também. E aí, só calha que a livreira é analista. E eu sempre conversava um pouco com ela e tal, e conversava sobre os livros, e a conversa era sempre muito legal. Até que um dia eu falei assim, cara, eu preciso fazer análise com essa mulher. E eu já queria, mas aí um dia eu falei assim, acho que eu vou tratar com ela a minha compulsão por livros.
E infelizmente para ela funcionou. Ela é tão boa, ela sabe separar bem as coisas. Muito bem as coisas. Olha, não gostei. Mas eu gosto da minha Bom, a profissão. livraria fechou. A culpa foi do Fernando. Não foi minha, mas talvez ela tenha curado todos os leitores. Sim, ele Ah, meu Deus, isso foi muito errado. não foi, não. Enfim, quando eu cheguei na minha primeira sessão, eu cheguei, Alvas então, né? Aí eu falei pra ela, então, acho que o meu problema mais urgente agora é que esse mês eu comprei 17 livros. Na época eu nem dava aula ainda, então não que eu ganhe maravilhosamente bem hoje, mas na época eu era um empregado do comércio, assim, que realmente vivia ali de salário. E comprar 17 livros em um mês significa que eu gastei o meu salário todo e ainda fiquei endividado. Ah, mas dizem que livro é investimento, né? Sim. Alguns eu tenho até hoje, inclusive, e são realmente ótimos. Eu já sabia comprar livro, né? Não me arrependi, era tudo livro bom mesmo, assim. Nós já chegamos a etc. essa marca também, quando fechou a Letra Viva. A gente foi lá e comprou todo o estoque. Mas nem era E aquele uma vez que o estoque, eu não Matheus podia comprar aquilo tudo. Ele foi na Livraria Cultura de São Paulo e me manda uma foto de lá com um carrinho de supermercado cheio de livros. Mas aí tem que Eu fiquei doente. Não pode fazer E aí o que isso. aconteceu? Quando eu cheguei na sessão lá e fui tratar essa compulsão por livros, e aí eu descobri que, na verdade, eu estava querendo encher de livros outras coisas que faziam falta na minha vida, pra variar. E aí, quando eu descobri o que é que fazia falta, eu sosseguei a minha compulsão por livros. Eu tinha compulsão não só por comprar livros, mas também por ler livros e por achar que eu teria que ler tudo, que eu tinha que ter um repertório infinito, né? Eu chamo a minha biblioteca infinita. Depois eu pensei em escrever como se fosse um livrinho, contando um pouquinho de cada sessão minha. E esse primeiro capítulo eu chamei de uma biblioteca infinita. E aí, eu ficava... eu comprava esses livros, eu lia, porque eu falava assim, nossa, eu tenho que ler tudo de Dostoiévski, porque é uma questão de repertório. Como eu não conheço Dostoiévski, então eu tenho que ler Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov. Eu tenho que ler tudo de Prará. Então era uma obrigação que eu me impunha, porque era como se eu tivesse incompleto. Mas tinha prazer? Até tinha, porque eu sempre fui, né, leitor desde criança, eu já gostava de ler, mas assim, tinha uma urgência. Tinha prazer, mas também tinha uma urgência. E algumas coisas, às vezes, eu me obrigava um pouco, enquanto outras eu realmente ia gostando e tal. E aí, de repente, ela pegou e me abriu um start, assim, você não precisa ler tudo. Você não é obrigado a ler tudo. Ela diria hoje, o amigo do Matheus conseguiu chegar aos 25 anos de idade sem ler. Ele é uma pessoa ótima, ele está inteiro, intacto. A outra chegou aos 28 anos. Tá tudo bem, você não precisa ler tudo. Você deve ler o que te faz sentido, o que você estabelece uma conexão com aquilo. Você tem que ter uma razão para estar lendo. E aí eu comecei a ficar uma pessoa muito mais seletiva com relação ao que eu lia, ou até ao que assistia. Eu também era compulsivo, eu tenho que assistir todos os filmes. Aí foi aí que eu baixei todos do Hitchcock, eu comentei aquele dia. Então assim, aí... Mas, cara, aí eu comecei a perceber que não, eu não tenho que ler tudo, eu não tenho que assistir tudo, eu não tenho que estar... Não é isso que vai me trazer uma completude, porque eu estava querendo buscar uma completude que eu nunca iria conseguir alcançar, porque eu estava me incompletando em outra coisa que realmente estava faltando. Quantas pessoas não estão fazendo isso hoje, né? Muito, muito. E aí, então, é onde entra essa coisa da Anne Frank que eu disse, né? Não é por ser um livro essencial, ele não é nenhum livro essencial, mas ele é um livro que, se você for uma menina de 13, 14 anos, pode ser que ele estabeleça uma conexão muito legal com você e que ele vá te ajudar a pensar em muitas coisas, você vai ter um prazer, uma identificação. Mas pode ser que também você não tenha 13, 14 anos, não necessariamente você precisa ser essa menina. Mas se você perceber que aquilo vai dialogar com você, então é legal. E hoje eu sou uma pessoa que eu entro muito nesses fluxos, né? Então, por exemplo, como eu contei, eu estou atualmente num momento muito Foucault. Mas eu tô namorando com ele aí faz uns 2, 3 meses e é muito gostoso, porque eu fico aí, eu tenho que ler um livro. Você imerge. Eu faço aquela imersão, né? Eu leio um livro e de repente isso puxa para outro. Aí eu descobri, inclusive, um curso maravilhoso que tem no YouTube, que foi um curso de extensão em Foucault e Judith Butler, que uma professora maravilhosa, que agora eu não lembro o nome, é quem estava lecionando. Maravilhoso, são aulas assim espetaculares. Então assim, eu lia Foucault e acompanhava a aula e lia e ia entendendo e faz muito sentido. Então eu não estou lendo Foucault porque eu tenho que ler, porque eu trabalho com ciências humanas, é porque isso tudo ainda surgiu de uma urgência, de relações, por exemplo, de trabalho que eu achava que não estavam legais, e eu não estava satisfeita ali e tal, e tinha coisas me incomodando, até que chegou, aí um dia eu estava lendo, tem um textinho do Foucault que chama Introdução a uma Vida Não Fascista.
são 4 páginas esse textinho, que é uma introdução ao livro que ele fez do Deleuze-Guattari, que ele faz uma introdução a uma vida não fascista. E aí eu peguei e falei assim, gente, essa dinâmica que a gente está vivendo é uma dinâmica fascista. E não estou dizendo que as pessoas da escola fossem fascistas, os gestores jamais. Né? Mas assim, é a dinâmica de relacionamentos entre algumas que ninguém pessoas, sem que ninguém percebesse uma dinâmica fascista. E aí, aquele texto me despertou para uma necessidade de entender melhor essa dinâmica, entender melhor isso. Aí eu comecei a cavar Foucault, comecei a ir atrás de cursos. Então, isso tudo faz um sentido muito grande para mim. Isso tudo está diretamente relacionado ao que eu estou vivendo agora, na minha escola, na minha vida profissional, em como isso, entende? Uhum. Então, é mais sobre isso. E depois... E fazia um tempo, assim, que eu não pegava pra ler muita coisa, não. Porque hoje, às vezes, a gente acaba se informando tanto com podcast. Isso é da curado também, né? E aí, eu tô curado. Então, assim, talvez a hora que eu falo assim, não, tá bom, acho que eu entendi um pouco do que eu tô vivendo aqui. Foucault me ajudou a entender isso, me ajudou a entender essa coisa que me angustiava. Deixo Foucault, e aí, assim, quando me surgiu uma necessidade de imergir em algo, eu faço essa imersão. Mas, verbo ingrato, né? Não parem de ler, vocês vão parar de achar verbos. Você conhece a Poliana? Não, eu conheço Polianda. Aqui, ó, Ele é um dos responsáveis por essa Olha, fama. esse livro eu nunca quis ler, nem quando eu era adolescente. Eu já tinha birra dele só de saber como ele era chato. E esses tempos eu comprei Poliana e Poliana Moço, só pra ter certeza. Ela é muito chata. Obrigado. E o dia é conhecido como a Poliana, porque tudo tá bem, vamos, né? Às vezes não tá, mas ele vai encontrar um meio termo, termo. Ele vai encontrar uma lição no sofrimento. No sofrimento. Eu tenho um pouco dessa perspectiva, mas não é que é essa perspectiva, né? Não, ser otimista tudo bem, mas ela é alienada. Pô, Lianda. Tá vendo? Vamos pra sala de aula? Vamos pra sala de aula. Sala de aula com Cláudia Cunha. Como a gente está falando de livro, né, Matheus? Eu já trouxe livros com som para criança, né? Livros com sons e tal. Hoje eu trouxe uma dica muito legal. Eu vou mostrar para vocês um livro que ele chama Pop-Up. Pop-up. Isso, Pop-Up. Ah, tá, Pop-up. Pop-Up. Entendi. Assim, porque eu sou preguiçosa para estudar inglês. Então, Mas o Matheus, como ele é fluente, ele está sempre me salvando. É um livro que as figuras saltam das páginas. Então, muita gente pensa que é novidade. Você sabe quando foi lançado? 1930. Nossa. E ele é legal porque, para fazer esse livro, requer uma habilidade sofisticada de arquitetura. Com Depois certeza. você vai mostrar para o pessoal aí. É uma dobradura, né? E é tridimensional. Como que eu uso com as crianças? Primeiro eu abro ele, as crianças em roda. Aí a gente vai... Mostra aí pra gente. Calma, isso é lindo, ela tá causando... Eu estou causando. Então, Tá conseguindo. eu junto as crianças, assim, eu abro o livro, aí elas vão tentando adivinhar a história. Entendi. Aí é onde entra a imaginação, a criatividade, cada um tem um ponto de vista. Então a gente vai debatendo bastante. Depois que todo mundo falou, aí eu conto a história. É muito legal. Então, esse livro é lindo aqui, Matheus. Como que é o nome dele? Opa, Não da história. olha aqui, eu acho que tem uma coisa aqui. Não. Esse livro aqui se chama Mundo Encantado das Fadas. Gente! Achei amigo! É lindo, né? Mostra ela bem na cara. Agora abre o pop-up. Aqui. Vamos ver então. Você pode abrir no meio. Ah, tá. Calma. Olha só. Como é que funciona isso aqui? Assim, ó. Tem todos os personagens aqui. Ó, mostra. Olha que coisa linda. Vai trabalhar com criança de 5, 6 anos. Ele é uma casa da Barbie. Olha, tem todos os cômodos. Olha a escadinha. Que lindo, é Popapilândia. Aí, aqui, ó. É muito lindo. Eu tinha um desse de princesa. A Tainá já tá encantada aqui. Aí, ó, você vê que tem, ó, os gnomos, tem as menininhas. Olha aqui os docinhos, Matheus. Aqui a cozinha. Eu nunca tinha visto um livro que abre assim. É lindo. 180 graus. Exatamente, eu via só nas páginas.
Eu fico encantada. Agora eu entendi por que ela falou que precisa ter uma habilidade de arquitetura. É arquitetura, né? Porque Olha, senão tem varal, tem escada. Nossa senhora. é lindo, né, Matheus? Olha os dois, olha, Fernandes. Calma, vai manchar. Você vai ver. Acho que tem que fechar, segurar as páginas assim. Olha que coisa mais linda pra trabalhar com Nossa crianças. senhora. Aí elas vão fazendo as inferências dela antes da história. Uhum. Então elas vão imaginar, não, isso é isso. Não, e cada cenário aí, né, nessa página que tá aberta é muito rico, né? Desperta muito vários interesse pela ambientes. leitura, né? Nossa, Desperta. porque Tem uma você já conexão. associa como um mundo mágico, né? Sim, já para incentivar as crianças, né, de 5, 6 anos, Claro. para querer ler. Uhum. E depois tem a história. No começo do livro tem a história. Aí eu leio, pra gente ver se chegou mais perto, né? E o cheiro é bom também, né? Cheiro moranguinho, gente. Não, cheiro. Ah, é muito lindo. Aquele cheiro né? cheiro de moranguinho com cheiro de livro, assim, né? Nossa, pegou as duas. E esse é pra menino, mas tem ó, de Pronto, né? Não tem mais nada. dinossauro, de Tem vários carro. temas, né? Ah, pega aí. Então. Agora eu não sei fechar esse Matheus. Consegui. Lá, põe aqui, ó. É que a gente não tem habilidade. A gente não tem coordenação motora. Ah, você tem. É preciso para abrir livro e dançar arquel. Exatamente, para muitas habilidades. habilidades. Muitas atividades diferentes. Bom, muito bem, então vamos pro álbum de recordações, né? O álbum de recordações, você sabe que as lembranças que mais impactam a gente na vida adulta é da primeira infância, do 0 aos 7 anos. Coisas boas, coisas ruins, mas vamos pegar as coisas boas, porque aqui é alta astral. É praticamente um Liana. planeta Xuxa. É. Planeta Lianda. Agora você vai pensar. Não, depois você pensa. Para você responder, eu fiz um cartãozinho para você, é uma ampulheta. Ah! Por quê? Nossa, gente. porque a história tem a ver com tempo, não tem? Tem. Aliás, Você a falou ampulheta, muitas vezes a palavra tempo, olha, eu It's all acertei. about time. a ampulheta tem uma coisa muito legal com história, porque quanto mais. A areia representa o tempo, né? Então, quanto mais a areia cai, melhor a gente enxerga através do vidro da ampulheta. Ou seja, quanto mais o tempo passa, melhor a gente entende a história que passou. Olha, gastou aí, Matheus. Olha. Gastou. Agora então eu vou falar uma coisa que ele não falou. Você sabe que ele que digitou meu livro, né? Tá. Eu demorei 6 meses para escrever, ele demorou 6 anos para digitar. Porque, vocês conhecem o Matheus, ele não para, né? Aí eu pedia para ele, mãe, aí ele falava, mãe, eu vou fazer. No fim eu dei uma ampulheta para ele, pôr em cima do É verdade. computador. Tipo, Matheus, o tempo tá Tá passando. vendo só? O tempo Mas não tá adiantou passando. também, né? Foi uma tentativa. Foi mais uma tentativa, né? Você sabe que a sua frase da ampulheta, você poderia chamar, tipo assim, isso é Hegel. Para leigos. Hegel. Ele tem uma frase que diz assim, ó. A coruja de Minerva, trazendo a sabedoria, voa no crepúsculo. Nossa, isso daqui tá muito cult. Que na verdade, assim, né? Você entende as coisas. Ele fala fim isso do no dia. contexto da historiografia mesmo, né? Você entende as coisas depois. Uhum. Ele fala, por isso que a história tem essa visão privilegiada, porque ela não tá no meio do turbilhão dos acontecimentos. Ela tá enxergando, né? E analisando. o que já passou. Uhum. Então, é depois que a gente vai começando a perceber, decantar as ideias, né? Então, mas antes de você responder a sua lembrança afetiva, você tem que responder outra pergunta. E vocês aqui são os filósofos contemporâneos. Eu não fiz uma pergunta, eu só pus reticências, o tempo. Fale alguma coisa sobre. Meu Deus. Espera aí, não abre não. pode abrir. Não fiz nada. O tempo? Olha. Eu já falaria o tempo e o vento. Eu ia falar essas coisas aí na minha cabeça. Não, desculpa te atrapalhar, pensa. Dá pra gente fazer até uma referência ao Abujamra aqui, né? O que é o tempo? O tempo. Gente, talvez vocês fiquem frustrados, decepcionados, mas o conceito que eu mais gosto de tempo é o conceito físico, que é o tempo de Einstein, da teoria da relatividade geral. Quando a gente para entender que até o tempo é relativo, O que não é. o que não é, né? Até o tempo passa mais rápido ou mais devagar, de acordo com a curvatura do espaço-tempo. Nossa, O que não é relativo.
Eu gostei desse negócio que o tempo passa mais devagar. Quando você tá fazendo uma coisa que você gosta, passa tão devagar, né? Mas é o tempo psicológico. Esse é o tempo psicológico. Passa rápido. Esse é o tempo psicológico. Mas é o tempo psicológico. Mas o tempo físico, ele passa mais rápido ou mais devagar. Se você estiver mais próximo de um corpo com massa maior ou menor. Então, se você estiver próximo de um buraco negro, a densidade do corpo curva a malha do espaço-tempo. A malha do espaço-tempo. Gente, olha, nós somos de humanos. Por que vocês estão falando isso? Por que vocês estão querendo? História mais legal que ciência. Olha, Fernando, você está querendo pra exato. É frustrante porque se espera de um professor de história essa perspectiva do tempo. E que, claro, eu acho que é fundamental o tempo histórico. Mas o que eu acho mais fascinante a respeito do tempo eu não me esqueci, a primeira vez que eu li Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking, que eu cheguei na relatividade do tempo e no cone de luz do futuro, eu falava, meu Deus, é possível. Um livro bom pra você comprar agora. Eu só tô pegando as dicas dele aqui, depois vou ter que escrever tudo. Eu tenho, inclusive, né, você teve em casa essa semana, ele encontrou, eu tava lendo, não tava lendo, né, eu fui tirar uma dúvida, uma coisa que me ocorreu, o meu princípio de químicas gigante que eu tenho, assim, que ali tem absolutamente tudo e mais um pouco, né, que do Jenkins, é super, assim, enfim. E eu perguntei, você tá traindo a sua área? Você tá traindo a sua área? Eu me enganei com você. Aí eu falei, Matheus, você sabe muito pouco ainda sobre mim, porque eu tive que escolher a história, porque em algum momento você tem que escolher, a gente vive numa sociedade em que nos é instado fazer essa escolha, mas a minha paixão pelas ciências exatas naturais sempre foi uma coisa muito grande, então, assim, se eu tivesse que elencar os livros favoritos da minha vida, talvez muitos deles, talvez até mais deles fossem de exatos, até porque eu amo Uma Breve História do Tempo, o Gênio Egoísta, do Richard Dawkins. Então, assim, é tudo coisa que foi me constituindo como pessoa, minha visão, quem sou eu no mundo. Então, eu acho muito magnífico, muito uau essa perspectiva de que o tempo é relativo. Então, se o tempo é relativo, meu amigo, não tem nada que não seja. Olha, hoje eu não durmo. Cuidado. Agora você vai abrir. Agora posso. Agora pode, mas deixa eu explicar. Pensa no Fernando, do 0 aos 7 anos. Você tem cara de ter sido um aluno bonzinho. Eu fui. Acho que foi. Eu sempre fui. A minha vida escolar toda eu fui aquele xodozinho da professora. O número 1 da sala, barra escola, barra o chato da classe dos alunos, né, da professora. Gente, até a terapia eu sempre fui muito chatinho. Você imagina até os 25 achando que tinha que ler tudo, pelo amor de Deus, eu era uma pessoa insuportável. Hoje eu sei que... Mas assim, uma coisa foi boa, né, porque quando eu passei a gostar, perceber diferente essas coisas, né, eu só acho que fiquei mais legal, mas eu sei que ainda tem muita coisa ali do chato. Lógico, a vida é isso, né? Eternamente é isso. Mas assim, hoje é legal porque algumas coisas eu tenho muita referência, né? Então, para ir, eu quero, mas acho que se eu reler de novo esse livro, ele vai dialogar comigo. Então, eu já li, na época li, foi um sacrifício, li, foi legal, entendi, mas hoje hoje você vai apreciar. Teve livros que, quando, por exemplo, O Grande Sertão de Veredas, eu li primeiro na obrigação e tal, foi, legal, gostei, que grande livro, bem escrito, muito bom, realmente instigante. E aí, quando eu já tinha lido, e quando eu cheguei um dia, eu falei assim, gente, eu preciso ler de novo O Grande Sertão de Veredas, porque é tudo sobre mim. É tudo sobre mim, eu tô ali, eu sou esse livro é eu, ele vai dialogar comigo. E aí essa leitura foi outra coisa. Mas talvez eu não tivesse despertado para isso, eu já não tivesse lido antes. Então, tem o seu lado bom. Tem o seu lado bom, mas, enfim, é a vida, o tempo, a relatividade. Mas vamos lá, você tinha parado no aluno bonzinho. No aluno bonzinho de 0 a 7 anos. Então, você vai pegar uma lembrança dessa idade com essa palavra. Agora você pode ler. Com qual palavra que estará aqui? E tem que ser a primeira coisa, é tipo terapia aqui também, viu? Não pode pensar, não. Claro, né? Claro. Escola. Professor, né? E aí? A primeira, uma lembrança boa. Minha primeira amiga da vida, de todas, inclusive a minha amiga até hoje, Érica. Grande beijo. A gente se tornou amigo no meu primeiro dia de aula. Foi assim, a gente se conheceu e... Você fez o infantil? Fiz o infantil. Foi no meu primeiro dia na escola.
Acho que a gente não chegou a falar, porque essas coisas a gente não fala, mas se a gente tivesse idade suficiente, a gente teria chegado um pro outro e falado, oi, vamos ser amigos pra sempre? E aí o outro falou, oi, vamos, e aí pronto, viramos amigo pra sempre. E aí a gente ainda se vê, inclusive eu tô dando aula agora pro filho dela, na escola, ele é meu aluno na escola. Mas é isso. Que lembrança bonita, né? É muito difícil manter uma amizade por todos esses anos, né? Depois ela se casou e tal, então sim, claro que cada um toma o seu caminho. teve momentos de maior intensidade da amizade, até o fim do ensino médio, a gente estudou junto, a gente não se desgrudou, mas aí ela se casou, eu fui padrinho de casamento dela, a gente sempre juntos, e a gente se encontra bastante ainda, né, aqui de São João, e passo na loja dela, às vezes a gente toma um café juntos, se dá muito bem. Mas é bonito, você só das criancinhas lá, que no primeiro dia de aula Parece já tem... história de filme, né? Não, sabe quem que faz muito isso? E vamos ser amigos para sempre? A Ruivinha lá, que eu tenho a coleção, eu esesqueci, é tanto livro. De A Amy. A Amy. Gente, eu sou apaixonada. Ela tem muito isso, vamos ser amigas para sempre. Vamos mandar um beijo para uma amiga nossa em comum? Vamos! Pra quem? Claro! A Graziele. Graziela. Perdão. Nossa, você disse eu e você. Com certeza, Graziela. A hora que você falou nossa em comum, eu pensei em todas as pessoas da roda. Aí eu falei, então eu pensei assim, a Marcela. A gente estava conversando sobre você, Grazi. A gente estava falando bem. Claro. É que a Grazi trabalha comigo no Cisamel. Ela não é colega, é amiga. E com o Fernando também. Lá no Padre José, nós trabalhamos juntos. A Grazi como que eu defino a Grazi? Eu disse pra você, né, que a Grazi, ela foi minha professora no ensino médio, ela já era maravilhosa, ela substituiu por um tempo uma professora minha, mas sabe assim, ela se perguntar assim, uma professora inesquecível, a Grazi vai estar na lista tendo substituído por alguns dias, né, de tão boa, de tanto que ela me marcou. E aí, quando ela foi minha professora, eu já adorei, nossa, a professora é o máximo. Depois eu me formei, e fui trabalhar com ela no Padre Josué. E conheci como colega e descobri que ela continuava sendo maravilhosa. E a Grazi continua ano após ano. Aí, agora, o ano passado, meu irmão foi trabalhar na escola, que inclusive ela estava, não sei se ela ainda está, mas ela estava de vice-diretora. Ela está ainda, né? Então, aí a Grazi é uma professora de sucesso, né, gente? Substituta, professora efetiva comigo. Agora, o meu irmão foi trabalhar com ela estava na gestão. E aí, meu irmão veio comentar, nossa, num dia assim, comentando casualmente, né? Na escola, as pessoas que ele conhecia, ele falou, mas tem uma vice-diretora que é ótima, porque ela tem pulso, ela se preocupa com os alunos, ela se preocupa com a educação, E eu falo, gente, como a Grazi tem essa capacidade, isso assim, eu quero ser ela quando eu crescer, porque a gente precisa acreditar que você continua e você não esmorece, porque muitas pessoas, você progride, muitas pessoas quando você começa a dar aula, falam assim, você tá animado, eu lembro quando eu entrei, muita gente falou, você é novinho, você tá vindo cheio de esperanças, espera chegar na minha idade, espera estar aposentando pra você ver, porque a escola, e eu até nem julgo, porque eu sei que tem muitos desafios no meio, tem que lidar com mudanças de governo, mudanças de paradigmas, mudanças de gestão e desvalorização e a questão de lidar muitas vezes com alunos e desafios, etc. Então não estou nem julgando essas pessoas dizendo que elas são horrorosas por isso, mas muitos quando você entra na educação já chega falando, você está animado porque você é novinho, espera só para você ver, quando você estiver na minha idade, você vai estar desanimado de tudo, você vai se desiludir, você vai perceber que isso aqui não vale a pena. E a Grazi não. A Grazi, ao longo de todo esse tempo, ela é o meu farol, ela é o meu norte, que eu sei que ela... Eu sei que ela conseguiu se manter dentro da sua ética, do seu profissionalismo, do seu amor pelos estudantes, pela educação. Então eu falo, eu também vou conseguir. Eu não vou esmorecer, eu não vou me entregar. Não vou o entusiasmo, essa chama da esperança. E se um dia ele acabar, eu vou ter a decência de me retirar. Né? Então outra pessoa melhor assuma o meu lugar e eu vou fazer uma coisa que me faça mais sentido, como as minhas leituras. Né? Então eu vou ler outra coisa. Mas pelo menos por enquanto estou muito feliz na escola. Mas também a gente pode mandar um beijo pra Marcela, que inclusive foi uma das primeiras entrevistadas. Isso, com certeza. A Marcela, amiga em comum de absolutamente todos nós que estamos aqui, de todos mesmo. Vamos fazer um programa de amigos em comuns? Já gosto. Marcela, um beijo. Um beijo pra Marcela. Estamos esperando você novamente aqui com... Ela já falou que ela quer vir. Então, pode vir, a casa é sua. Bom, estamos chegando ao final do programa. Mas eu já vou adiantando que eu quero sua presença de novo, porque a gente não abordou muitas facetas do Fernando, que também é músico, também é da área do teatro. Então a gente tem muita coisa para conversar aqui, que hoje a gente só deu uma cutucada em tudo que o Fernando pode oferecer.
ele cozinha também. Você fica agora tá na as coisas nos seus gastronomia. stories lá. Nossa, que maldade, Fernando. Tô começando. Maldade. Pra falar de gastronomia também. Quer dizer alguma coisa, terminando o programa? Mas é um orgulho, né? Eu como professora, eu tenho uma admiração por todos os professores, inclusive aqueles que a gente comentou que às vezes esmorecem no meio do caminho e que a gente entende porque sem julgamento, né, Fernando? E é um prazer, sempre que eu recebo um professor aqui, Obrigado. é um prazer. Você é uma pessoa muito iluminada, muito capacitada e é muito bom ter sua amizade. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês também. Bom, mas antes de terminar, eu tenho a última pergunta. Temos um outro livrinho? Não, ainda não lembrei. É a mais difícil. A minha é uma pergunta mais filosófica. Eu sei que você gosta muito do Kubrick, do Stanley Kubrick, que é um diretor muito famoso, né? E um dos filmes que você gosta é o 2001, que ele marca os avanços da humanidade. Então eu vou fazer uma pergunta bem relacionada com o que eu já tinha feito no começo do programa, mas um pouquinho diferente. Talvez a gente esteja chegando no terceiro ato de 2001, que é o avanço do HAL, que é a inteligência artificial. Na verdade, a gente já chegou, né? E agora ela tende a exponencialmente ficar mais avançada. Como fica o papel do professor nessa época de inteligência artificial? Boa pergunta. Até onde eu vi, me parece que ele está mais essencial do que nunca. O papel de pessoas que pensam e ensinam a pensar é cada vez mais importante. Porque a inteligência artificial ela é capaz de muitos processos de aprendizado e que não dá mais para você ser medíocre. Eu acho que isso é muito complexo, é uma fala difícil de fazer, porque ela também pode soar pedante, elitista, etc. É um desafio, a gente precisa pensar nisso enquanto ser humano, enquanto sociedade, mas isso é um fato. Não dá mais para se acomodar na mediocridade. Porque senão a inteligência artificial é capaz de te substituir facilmente. Você precisa realmente se destacar, você precisa realmente ser original, você precisa realmente se encontrar. E eu tenho medo disso, é claro, é assustador, mas eu acho que é isso. Antes a gente pensava, né, quando se falava muito da substituição do trabalho humano e da mecanização da mão de obra, que desemprega muita gente e tal, mas a gente fala por outro é um desemprego estrutural, né, mas por outro lado tem também a perspectiva de que você vai empregar por outra frente, as pessoas que vão acontecendo na Revolução Industrial, quando surgiu a linha de produção, é praticamente a mesma discussão. A mesma discussão, só que agora isso está no âmbito da inteligência. Então, não é que você vai tirar muita gente de trabalho e de função, mas você precisa realmente ter um diferencial. Porque se você for passível de substituição, nesse aspecto, né, a gente sabe, não é insubstituível e tal, mas nesse aspecto, se você for muito raso no ponto, acomodado mesmo, isso, ótima colocação, em que a inteligência artificial consiga ser melhor, você não faz sentido ter você. Então, assim, é difícil dizer isso. Assustador. É assustador. Eu não digo isso como um manifesto, como sejam melhores. Nós estamos sendo muito pedantes. Não é com nenhum pedantismo, eu digo com preocupação. Mas, infelizmente, é uma realidade. Mas, falando de tecnologia, a pandemia mostrou muito isso. Por mais que a gente trabalhasse com a tecnologia, ninguém substitui o professor ao vivo e a cores. A gente... Ainda não, por enquanto estamos... E tem uma outra perspectiva que é mais otimista, né? Vocês sabem, eu gosto das perspectivas. Mas não tem problema, tem um Nietzsche aqui também. Só pra fechar... Pra contrabalancear. Só pra fechar, assim, é que uma amiga minha, que ela dá palestras, né, que é a Dani Rodrigues, ela fala uma coisa que eu acho muito legal, que é a máquina, ela vai ficar cada vez melhor em ser máquina. Então, a única esperança para os seres humanos é que a gente fique cada vez melhor em ser seres humanos, em sermos seres humanos, né? Então, ir pelo lado em que as máquinas não conseguem realmente substituir a gente pode ser um caminho, de repente. Mas, enfim, isso é uma discussão para outro programa, né? É verdade. Fernando, muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o convite. Foi muito legal ter você aqui. Foi mesmo.
E para vocês que estão assistindo a gente, a história é importante porque a gente precisa conhecer o nosso passado, aprender com os nossos erros, isso tanto a nível pessoal quanto a nível de sociedade. Então, o professor não vai ser substituído. Ele é um mentor, ele tem como ensinar a visão crítica, ele tem como orientar os alunos nos caminhos que ele vai seguir, e ele ainda traz a criatividade, que por enquanto é algo que as máquinas não desenvolveram. Então, não totalmente. Eles ainda fazem os dedos ali bem... os dedos são péssimos. Então, o professor, em especial o professor de história, mais do que nunca tem uma relevância enorme para a sociedade. Cabe a nós valorizarmos isso da maneira correta. Foi um prazer ter vocês com a gente. Obrigado pela companhia, pela audiência e até a próxima.